tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando eu não. Glória a Deus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos se ponham um minutinho de pé. Peço que os irmãos direcionem as suas mãos em minha direção. E intercedam pela minha vida para que o Espírito Santo possa nesse momento usar como instrumento e canal dele para falar com a igreja. Amém? Glória a Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por todas as coisas, Senhor. Nada somos, Senhor. Somos pó, somos barro, Senhor, Pai. Somos vasos, Senhor. Enche, Senhor, da tua graça, da tua bondade, da tua glória. Derrama da tua sabedoria, do teu entendimento, Pai, do teu conhecimento. Abre a mente, o entendimento dos teus servos também. E nessa hora o Senhor possa usar, Senhor, um canal de comunicação com a vida da tua igreja, para a edificação do teu corpo. Em nome de Jesus é o que te peço e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Amém. O Senhor tem falado comigo desde manhã sobre essa mensagem. E se Ele tem falado, é uma mensagem que todo cristão deve ter no coração. Ele tem falado sobre as boas novas comigo. E eu quero transmitir o que Ele colocou aqui no meu coração. Eu quero ler primeiramente em Salmos 103. Salmo 103, a partir do versículo 1. Vou ler alguns versículos com os irmãos, que todos acharam. Vou ler para não tomar muito tempo, amém? Salmo 103, versículo 1. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Versículo 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longâmino e grande benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto os céus está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Amém. Palavra gloriosa. Salmista Davi aqui bendiz ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Ele reconhece que o Senhor é aquele que o cura, que o sara, que o salva, né, que o redime. A palavra redimir é comprar, é salvar. E a gente vê que no Antigo Testamento, aquilo que eles agradeciam ao Senhor, que eles reconheciam diante do Senhor, das suas bênçãos, dos seus benefícios, eram coisas materiais que estavam ligadas com a vida física, com aquilo que a gente vive aqui. Eles ainda não tinham uma noção clara do mundo espiritual e do que Deus traria do reino celestial. Tanto que os israelitas esperavam o Messias, mas o Messias é o ungido, é o escolhido de Deus que Ele viria enviar, que é o Jesus Cristo. Eles esperavam um Messias que viesse livrar eles do governo de Roma, que viesse livrar ele da opressão dos seus inimigos físicos e estabelecer um reino físico aqui na terra para reinar.
Só que eles ainda não tinham uma visão muito clara das questões espirituais, daquilo que Deus haveria de fazer, de ligar céus e terra em uma só, para poder reinar sobre todas as coisas, não somente dar o governo humano terreno para Jesus. Então Davi aqui ele agradece sobre muitas coisas. Ele fala que é o Deus que perdoa as suas transgressões. Já havia ali um sentido de entender que havia uma culpa a ser perdoada, havia uma dívida a ser paga, havia uma lei que havia sido estabelecida sobre o povo de Israel, e diante desta lei, eles deveriam ser obedientes. Essa lei expressava o caráter moral do Deus a qual eles serviam. O nosso Deus é santo e Ele estabeleceu as leis que demonstram quem Ele é, que demonstram como Ele é santo, como Ele é puro, como Ele é bom, que demonstram que a gente não pode ter comunhão com aquilo que os homens, com as outras nações idólatras, pagãs faziam. Assassinatos, prostituição. Então um Deus santo estabeleceu uma lei santa e colocou diante deles. E o salmista Davi, ele sendo rei, obrigatoriamente todo rei de Israel haveria de ter uma cópia da lei e deveria ler essa lei e ter essa lei no seu coração, para que ele governasse bem o povo de acordo com a vontade de Deus e para que ele fosse reto e íntegro. Então a gente vê o Salmo 119, o Salmo 19, enquanto o salmista Davi ele engrandece a palavra do Senhor. Os Salmos já começa no Salmos 1, né? Ele fala que tem prazer na lei de Deus. Então o salmista ele reconhece bem a questão dos pecados que poderiam ser cometidos, do que ele poderia fazer. Ele entende até que teria coisas que ele não compreenderia, que ele não entenderia, que talvez ele não soubesse, que ele poderia pecar. Como ele diz no Salmo 19, livra-me dos pecados que me são ocultos, livra-me dos pecados daqueles que eu até desconheço. Pode ser que eu desconheça algum pecado, Senhor, e eu cometi, me perdoa, me livra desses pecados. Então, por mais que ele era conhecedor da lei e sabia que havia uma culpa, sabia que havia uma condenação, que havia uma dívida que ele tinha com Deus toda vez que ele quebrava um mandamento de Deus, uma lei de Deus, e que por conta desse pecado deveria chegar diante de Deus em humilhação e pedir perdão. E Deus, dentro da lei, ele instituiu então um sacrifício animal de um cordeiro que representava um homem perfeito que haveria de vir. Tanto que o sacrifício que deveriam ser separado para morrer por conta do pecado, daquele que cometesse o pecado, seria um cordeiro perfeito, sem mancha, não poderia ter defeito nenhum nele. E ali era feito o ritual de sacrifício, onde o homem colocava a sua mão sobre a cabeça do cordeiro, e ali ele entendia que um animal inocente estava morrendo em seu lugar, que sangue havia sido derramado por conta de um pecado que ele havia cometido. E aquilo era feito tanto para despertar a consciência daquelas pessoas acerca das consequências do pecado que ela cometeria, para que ela não cometesse mais, para que ela entendesse, toda vez que você pecar, haverá de morrer um inocente em seu lugar, haverá de sangue ser derramado em seu lugar. E com esse sangue se aplacava a ira de Deus. Deus não trazia o juízo imediato sobre a vida daquela pessoa por conta do pecado. Como Deus disse a Adão no começo, no dia que pecares, morrerás. E ali ele fala que Adão e Eva andavam no jardim, não tinha vergonha um do outro, porque o pecado ainda não tinha entrado. A consciência dele não era maliciosa, não tinha essa questão ainda. Mas quando eles pecaram, eles tentaram se cobrir com folhas de árvores de figueira para tentar cobrir a sua nudez e a sua vergonha, porque então na sua consciência entrou o despertar da inocência, o conhecimento do mal, né? Porque a árvore que eles comeram é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles conheciam tudo bem. O Senhor em Gênesis 1, Ele criou todas as coisas e disse, é bom, é bom, é bom. E ao criar o homem Ele disse, é muito bom. Então a gente entende que tudo que tem antes do pecado é bom, é um homem perfeito. É tudo que nós deveríamos viver se Adão não tivesse pecado. Não tinha deficiências, não tinha necessidades, não tinha falhas, não tinha faltas. Adão era plenamente suprido em tudo.
Ele não precisava pedir nada, ele não precisava obedecer e adorar a Deus como nós, porque já era da essência dele a obediência, porque ele era puro, ele conhecia o bem, o bom. Mas comendo a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus, então ele passa a conhecer o mal. E conhecendo o mal passa a controlar então Adão. Quem é o mal? Quem trouxe o mal? Satanás. Satanás foi o primeiro a pecar lá no céu e trouxe o mal sobre a terra, enganando Eva e fazendo com que o homem pecasse e caísse. Então Deus ele prometeu que haveria de trazer restituição daquela condição do homem perfeito que era Adão antes da queda, através de um homem que haveria de nascer, um filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que simboliza Satanás, Jesus Cristo. Mas até que isso viesse a acontecer, ele haveria de coordenar e de direcionar o povo até a vinda de Jesus, e para isso ele preparou a consciência e a mente das pessoas através desses sacrifícios, através desses cordeiros que haveriam de morrer, de ter o sangue derramado. Então aqui Davi ele fala, ele que me redime, que me compra, que perdoa os meus pecados, que usa de misericórdia com as minhas transgressões. Então Davi reconhecia a condição de pecado, mas ele era grato simplesmente pelas coisas que ele era livrado, que ele era curado no corpo, mas ainda não tinha a dimensão espiritual do que Deus haveria de trazer sobre a vida do povo dele. Então aqui ele fala que ele é como um pai que se compadece do filho. Algumas coisas que ele faz, eu destaquei aqui, ele perdoa as iniquidades, ele sara todas as enfermidades, ele redime a nossa vida, ele coroa de benignidade, ele enche a nossa boca de bens ou de gratidão, de louvor, ele faz justiça e juízo, ele é misericordioso e piedoso, ele é longânimo e benigno. Então o Senhor aqui ele fala Davi fala de várias coisas que ele vê em Deus e que ele é grato por ele ter da parte de Deus essas coisas. Aleluia. Só que esse texto aqui me remete a trazer para a igreja uma reflexão acerca do que a gente tem hoje. Muitas das vezes a gente lê os salmos e a gente fica alegre. Só que na visão do salmista, isso só fazia parte da nossa vida terrena. E muitas das vezes a gente agradece a Deus e a gente louva a Deus somente nesse aspecto da vida terrena, do mantimento do dia a dia, da cura de uma enfermidade no corpo, de o Senhor nos livrar de uma situação. Só que o que o Senhor fez espiritualmente, o que o Senhor nos enviou, é muito maior do que aquilo que a gente tem só no mundo físico. E o Senhor ele deseja que a gente desfrute disso. Glória a Deus. Existia um homem perfeito que desfrutava de toda a liberdade com Deus e de tudo de bom, que não tinha falta alguma em Deus. Mas em Adão, nós nos tornamos como Adão quando caiu. Porque tem muitos que dizem, Adão que pecou, Eva que comeu a fruta, que culpa tenho eu disso? Sim, se a gente analisar, Adão, ele é um cabeça de raça. Essa linguagem é usada para tipo de bois, onde eles pegam ali e começam a fazer um criador. Então tem o primeiro principal, que é o mais forte, Então ele é a matriz, ele é o começo de tudo. E diante da queda dele, todos que vieram depois dele, que nasceram dele, que foram reproduzidos a partir dessa natureza, ele já vem com defeito de fábrica. Já vem com uma natureza pecaminosa. Já vem necessitado de graça para poder viver, para poder não cometer pecado, para poder não errar. Adão não pensava em pecado, ele tinha escolha. Mas nós, depois que Adão pecou, todo ser humano já não tem escolha. Ele já nasce no pecado. Ele já nasce tendencioso ao pecado, ao erro. Mas essa situação não viria de ficar assim. Porque João, no capítulo 1,
No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 19, ao ver Jesus vindo, né? João foi aquele que foi enviado para preparar o caminho para o Salvador. E a vida de João já havia sido profetizada. Haverá um que virá preparar o caminho para o Salvador, que é Jesus Cristo. Então João veio, e quando ele estava aqui batizando e preparando o caminho para Jesus, ele viu Jesus vindo e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. Então sacrifícios eram feitos para aplacar a ira de Deus, mas Jesus é o Cordeiro que veio para tirar o pecado. Então os cordeiros eram usados para remediar, mas não curava a consciência do ser humano, não arrancava a natureza pecaminosa do ser humano. O ser humano ainda continuava tendencioso ao pecado, rendido, escravo do pecado, como Paulo diz. Mas Cristo não. Cristo veio para fazer uma obra definitiva na minha e na sua vida. Ele veio tirar o pecado do mundo. Ele veio arrancar essa natureza tendenciosa ao pecado. Ele veio mudar a sua natureza. Ele veio fazer de você uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios. Mas muitas das vezes a gente vive como se a gente ainda fosse escravo do pecado. Como se o sacrifício de Cristo fosse só um remédio momentâneo para a nossa natureza tendenciosa ao pecado. Mas verdadeiramente Cristo te deu novamente essa opção que Adão tinha, de escolher não pecar. Aleluia. De não ter essa força do pecado, da natureza pecaminosa, te empurrando para fazer o que é errado. Adão não tinha isso. Adão escolheu errado, mas escolheu, sem essa força. E Cristo veio para fazer o quê? Para restaurar a nossa natureza, a imagem e semelhança dele, como era no princípio, lá em Adão. Aleluia. Tendo escolha. Se verdadeiramente a gente nasce novamente de Cristo, a gente tem escolha. A gente vê que Deus falou: no dia que você comer do fruto, você morrerá. Adão morreu no dia, na hora? Não. Ele não morreu fisicamente, que é o que a gente pensa diretamente, mas ele morreu espiritualmente. Como a gente vê nas cartas de Paulo, o pecado entrou no mundo por um homem, e através do pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens. Mas Deus fala da morte como uma separação do espírito e do corpo. Essa separação, essa morte que a gente recebeu, morte espiritual que Adão recebeu, foi a separação do Espírito de Deus com o Espírito do homem. Então agora o homem ele não tem mais a mesma ligação e conexão que tinha com Deus no princípio, como Adão tinha. Mas Cristo veio para restaurar isso. Em 1 João, a carta de 1 João, no capítulo 3, ele fala que Cristo veio para desfazer as obras do diabo. O diabo veio e fez uma obra de separação, uma obra de morte espiritual, e aprisionou o homem no seu poder, no poder do erro, no poder do pecado, no poder do engano. Mas Cristo veio para desfazer isso. Ele veio para tirar o pecado, tirar essa natureza pecaminosa e colocar uma nova natureza, um novo coração, um novo espírito. E nos dá força espiritual para poder não mais viver escravos do pecado. Glória a Deus, aleluia. Mas essa vida, essa nova vida que a gente vive, ela é despertada através da nossa consciência da palavra. Cristo fala que a gente é santificado pelo lavar regenerador da palavra. Então é por meio da palavra que a gente vai sendo moldado e mudado, e cada vez que a nossa consciência é despertada acerca de uma verdade bíblica, de uma realidade bíblica, e tomamos posse por meio da fé dessa realidade, então ela se faz verdadeira em nossa vida. Muitas das vezes é difícil a gente falar, mas como assim eu ainda tenho tantos desejos pecaminosos, eu ainda penso muita besteira, eu ainda
faço muita coisa errada, eu não vejo essa realidade dessa nova natureza em minha vida. Eu vejo eu como um cativo do pecado ainda, como alguém que está escravizado ainda pelo pecado, que tropeça muito, que erra muito. Sim, se você colocou a sua fé em Cristo nesse momento, ou há pouco tempo, isso é uma realidade. Mas é uma realidade que ela deve ser transformada, que Cristo quer transformar. Ele quer fazer com que você seja santificado. E santificação é você se afastar do pecado e se aproximar de Deus. E a partir do momento que você se aproxima de Deus com essa nova natureza, a realidade do pecado ou da força do pecado sobre a sua vida, ela já não é mais a mesma. Os pensamentos maus do velho homem são dissipados e trocados por novos pensamentos, pensamentos nas coisas celestiais. Um coração que talvez amasse o álcool, que amasse a prostituição, que amasse coisas da carne, já não vai mais amar essas coisas. Cada vez que você se aproxima da luz, se aproxima de Deus, menos você deseja o que era das trevas, porque a sua nova natureza vai tomar força, e aquele velho homem a qual vivia escravizado pelo pecado, ele vai morrer. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Glória a Deus. Eu quero ler dentro da palavra, isso que eu falei. Quero ler primeiro a carta de 1 João, capítulo 3, versículo 8 e 9, que diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Então quer dizer o quê? O novo convertido peca, ele erra, mas ele não vive na prática do pecado. Qual a diferença de você pecar e viver na prática do pecado? Várias vezes o pastor Laércio já trouxe isso aqui, mais uma vez eu quero reforçar. Você pecar é um acidente de percurso, não pode ser algo intencional que você deseja fazer, mas é algo que você, naquele momento, por uma condição que é uma exceção, você não conseguiu resistir e tropeçou. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo que habita em você, porque você é novo nascido em Deus, porque você recebeu a semente da palavra e agora o Espírito Santo vive em você, ele vai chamar na sua consciência. Ele vai falar: está errado. Deixa o arrependimento entrar no seu coração, e naquele momento mesmo se quebranta diante de Deus, fala: Senhor, perdoa-me, eu sei que eu errei. Agora, você viver na prática do pecado é você cauterizar a sua consciência. É você todos os dias fazer conscientemente aquilo que você sabe que já não deve fazer mais. Quer dizer, você desistir de lutar contra o pecado. Esse que desiste de lutar contra o pecado e se rende a ele, esse ainda não nasceu de novo. Mas se você está lutando contra o pecado, ainda que você tropece, mas você deixa o Espírito Santo falar ao seu coração e à sua mente, e se arrependa daquilo e peça misericórdia a Deus e forças para continuar caminhando, e forças para não cometer mais aquilo. É um processo. Todos nós passamos por esse processo. Quem tem 1 ano, quem tem 2 anos, quem tem 3 anos, 10 anos de evangelho, todos passamos por esse processo. Tinha algo na nossa vida que estávamos escravizados. Eu tinha o vício do cigarro, já fui viciado em drogas também, em álcool. Eu tenho isso no meu testemunho pessoal. E foi um processo que Deus começou na minha vida e que Ele foi trabalhando, e eu lembro que algumas vezes eu tropecei, mas eu lembro que o Espírito Santo chamava na minha consciência e no meu coração: isso não é mais para você, não é esse o caminho que eu escolhi para você, não é isso que você quer. Deus, glória a Deus. Então eu deixava aquilo, eu me ajoelhava no meu quarto: perdão, Senhor, misericórdia, eu quero prosseguir, eu não quero mais cometer isso.
Eu sei que tu és grande em misericórdia. Como o salmista disse aqui, ó, as misericórdias dele. Olha esse versículo. Versículo 11, que a gente leu no Salmo 103. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os temam. Quer dizer, qual a distância dos céus para a terra? Vamos colocar o espaço sideral. Olha a distância. Assim como há essa distância, grande é a misericórdia de Deus para a sua vida. Se você decidir temer a Ele, se você decidir viver para Ele. Então quer dizer, haverá tropeços, mas confia na misericórdia do Senhor. Ele é bom, Ele é perdoador. Tudo que Ele quer é te ajudar a passar por esse processo. Esse processo não vai ser difícil para a vida toda. Pode ser difícil no começo, mas ele se tornará mais fácil. Porque cada vez que você se aproxima mais da luz, menos vontade, menos desejo, menos gosto você tem pelas coisas do mundo ou por estas coisas. Então fique firme nesse começo, nesse processo. O Espírito Santo está com você, a igreja está com você. Amém? Ele fala aqui que esses não pecam porque a semente do Senhor permanece nele. Que semente é essa? A gente lembra dos evangelhos, Cristo falou de uma parábola onde uma semente era lançada em vários terrenos, e ele fala que essa semente é a palavra de Deus. Então, o que te ajuda a se manter distante do pecado? É a palavra de Deus. O salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa é a semente que permanece em você, que vai te ajudar a não pecar. Então se debruce sobre a palavra. Senhor, eu estou ansioso, eu estou inquieto. Leia os salmos, pegue os salmos, comece a ler, comece a conhecer o Senhor através da palavra. Ele quer se apresentar a você através da palavra dele. Aleluia. Então a palavra do Senhor pode te ajudar a se livrar do erro, do pecado. Tem mais uns versículos que eu quero ler aqui. Romanos 8, versículo 28 e 29. Eu falei que Adão era um cabeça de raça, onde ele é a matriz daquilo que Deus queria estabelecer sobre os homens na terra. Homens perfeitos, sem pecados, que vivessem sem necessidades, sem enfermidades, sem dor. Pense no jardim, quem você seria se Adão não tivesse pecado, se o pecado não tivesse entrado. A narrativa de Gênesis 1, tudo era bom, você ia viver em plenitude de alegria. Só que Adão pecou, então depois de Adão, todos que nasceram em pecado. E nasceram com essa deficiência de ter a tendência ao erro. Mas Jesus veio para restaurar. E qual que é o propósito de Deus então? É trazer de volta essa natureza antes do pecado, através de Jesus Cristo. Romanos 8, 28 diz isso: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí ele vai falar aqui qual é o propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Quer dizer, Deus predestinou, Ele tinha um destino prévio para a humanidade. Ele tinha um destino já traçado para todos aqueles que viriam aceitar Jesus Cristo. Que destino é esse? Torná-los semelhantes ao seu Filho Cristo, o homem perfeito. E ele fala aqui que Cristo seria o primogênito dentre muitos irmãos. Ele é o primeiro, primogênito, o primeiro dentre muitos irmãos. Então Deus, ele tem a perfeição de Cristo para mim e para a sua vida. É um processo progressivo, que talvez você olhar para você agora nesse momento, ou para a igreja, ou para muitos irmãos, você não veja essa realidade, você não consiga enxergar. Mas como assim Cristo? Cristo perfeito? Sim, irmãos. Você tem que somente ter a mesma disposição de coração que Paulo tinha. Paulo fala: eu largo todas as coisas, eu deixo todas as coisas e refuto como perda
somente para me conhecer a Cristo, para me poder viver a ressurreição de Cristo. Aí ele fala, eu ainda não sou perfeito, eu tenho buscado a perfeição, mas eu ainda não alcancei essa perfeição. Mas esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Filipenses 3, se você ler, vai ter essa narrativa de que Paulo estava buscando esse aperfeiçoamento, essa perfeição. Então Cristo é só o primeiro filho dentre muitos. Essa transformação começa de dentro para fora. Começa no seu espírito, vem para a sua alma, que é a alma, assento das suas emoções, do seu intelecto, dos seus desejos. Então ele transforma o seu espírito, te dá um espírito novo que está conectado com Deus, para que agora os seus sentimentos sejam transformados, as suas emoções sejam transformadas. Que emoções que ele quer que você tenha? Ira? Desespero? Ansiedade? Não, ele quer que você tenha paz, alegria, amor. É tudo aquilo que o Espírito Santo produz em você. Então ele veio para restaurar a coisa de dentro para fora, te dando um novo espírito, restaurando suas emoções, te trazendo uma mente agora voltada para as coisas dele, um intelecto transformado, uma mente que pensava só besteira, uma mente que só planejava e bolava até coisas grandiosas, né? Mas para o mal. Tem muita gente que tem uma mente brilhante, mas para o mal. Ele quer usar essa mente brilhante que você tem para o bem, para a glória do reino dele. Glória a Deus. Todos os desejos seus que eram voltados para as coisas da carne, agora será voltado para as coisas dos céus. Então ele transforma o seu espírito, a sua alma, e lá na frente a promessa é que seu corpo será glorificado, você será igual a Cristo. Perfeito, homem perfeito. Amém? Então, para terminar, eu quero só ler esse último versículo que se conta em Efésios 4, versículo 20, que diz assim: todavia, só um momento, vamos voltar mais um versículo, volta no 19. Vamos voltar no 17. Aí a gente faz a leitura e já termina. Diz assim, 17, Efésios 4, 17. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aqueles que não faziam parte do povo judeu, que não tinham aliança com Deus, que viviam no mundo pagão, que eram ímpios. Esses são os gentios. Então, assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo toda avidez, toda espécie de impureza. Aí o 20 traz a esperança. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Essa é a realidade que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Vivíamos uma realidade de uma mentalidade ignorante, insensível, com o coração endurecido. Mas Deus, Ele nos transformou e trouxe uma nova realidade, a qual essa realidade é aprendida, é ensinada em Cristo, é ensinada através de Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando aprendemos essa nova realidade através de Jesus Cristo, sabemos que nós temos que despir. Esse velho homem é como uma veste.
eu tiro essas coisas velhas que já não servem para esse novo homem, eu tiro tudo aquilo que é do mundo para nos revestir das coisas novas que Ele tem sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele tem um novo modo de pensar, de andar, de agir para a sua vida. Então se revista de tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele tem para a sua vida. Amém? Aleluia. Então, no final aqui, ele fala que a gente foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade provenientes da verdade. Como Cristo é Deus, né? A gente sabe que Cristo é Deus. Se a gente foi feito para ser semelhante a Cristo, o primogênito, a gente foi feito para ser segundo a semelhança de Deus. Como era no começo, como Ele criou para a gente ser. Um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Amém, papai. Amém? Essas são as boas novas de Cristo. O homem pecou no jardim, por conta disso a morte entrou no mundo. Todos os homens vivem em condenação até que encontram a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo que morreu por nós, pelos nossos pecados, para nos redimir, nos reconciliar, nos aproximar de Deus, não somente para nos dar um novo estilo de vida, mas para nos transformar por completo, para nos tornar nova criatura, um novo homem, capacitado a não pecar, a não errar, que Ele deseja transformar de uma forma progressiva, santificando, purificando o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos, até nos tornarmos homem perfeito como Cristo, para que Ele possa nos levar para morar com Ele na sua santa morada. Amém? Quero que os irmãos se ponham de pé, vamos orar. Eu sei que é uma palavra cansativa. Em poucos minutos eu tentei trazer aqui a mensagem do Evangelho, a realidade daquilo que você tem que conhecer muito bem e tem que aceitar em seu coração, para que Deus ele possa fazer todo o resto que você tem a viver na vida cristã. A missão da igreja, para que você conheça a sua identidade, para que você entenda a esperança que você tem em Cristo. Primeiramente você deve conhecer muito bem essa mensagem. E aí Deus vai começar a trabalhar progressivamente na sua vida, nas nossas vidas. Amém? Então é sempre bom a gente voltar, trazer novamente à memória essa mensagem. Vamos orar então para que Deus ele possa continuar aperfeiçoando a boa obra a qual Ele começou. Filipenses 1:6 fala que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, graças, Senhor, eu te dou, Senhor, Pai, por esta oportunidade de estar, Senhor, Pai, junto com os meus irmãos, louvando, engrandecendo e bendizendo o Teu santo nome, sabendo, Senhor, que o Senhor nos deu muito mais, Senhor, apenas do que, Senhor, cura física, do que, Senhor, bens materiais, do que, Senhor, Pai, suprimento para o nosso corpo. O Senhor tem alimento para a nossa alma. O Senhor tem um novo Espírito que nos foi dado. O Senhor tem uma esperança celestial, Senhor, para nossas vidas. Uma realidade, Senhor, Pai, de sermos herdeiros, co-herdeiros junto com Cristo, Pai. De estarmos assentados nos lugares celestiais juntamente com Ele, desfrutando de todas as bênçãos espirituais, Senhor, que o Senhor preparou para nossas vidas, Senhor. Sabemos que ainda que venhamos sofrer um pouco nesta terra por pouco tempo, Senhor, Pai, porque no mundo teremos aflição, mas podemos ter bom ânimo, Senhor, porque sabemos que a grande vitória, Senhor, Pai, que o Senhor veio para conquistar para as nossas vidas, desfazer as obras do maligno, Senhor, nos dá, Senhor, Pai, uma morada celestial, Senhor, levar-nos para viver eternamente contigo, em comunhão contigo, é o que queremos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa aperfeiçoar a boa obra em nossas vidas e possa continuar nos dando força e graça, Senhor, para confiar na Tua misericórdia e vencer todo o pecado, vencer toda a tentação, vencer toda a ação do inimigo, Pai, para tentar nos derrubar, para tentar nos parar, Senhor. No nome de Jesus, Pai, que o Teu Evangelho, Senhor, seja pleno em nossa vida, que possamos viver a vida abundante que o Senhor nos deu, a vida eterna, Senhor, Pai, que já começa aqui nesta terra, Senhor, Pai. No nome santo de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, e continua, Senhor, agindo no nosso viver, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, Pai. No nome de Jesus, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém.
e amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e as palmas para o Senhor. Obrigado. Parece maravilhoso.